Olá, seja bem-vindo a mais um Isso é Tudo Narrativa, o nosso fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou o Lucas Mila e estou aqui com o... Neto. E aí, Neto? Faz uma semana só que a gente lançou o último episódio, mas já faz 2 semaninhas que a gente não se fala. Como é que você tá? Eu estou bem, estou me recuperando de uma torção na coluna, então tá dolorido. Putz... Mas estou bem, tive aí uma semaninha de folga do trabalho, então eu tô com a mente fresca, tá? Nesse sentido, às vezes é ótimo ter um tempinho pra gente. Ah, que delícia, tá? Às vezes é bom ter esses maus súbitos de véio pra poder focar em outras coisas, né? E lembrar a gente que a gente não é mais tão jovem, né? Não adianta exagerar na academia, não adianta nada. Siga o ritmo normal. A gente acha que consegue ser gostoso no mesmo ritmo, mas não dá. Qualquer fisgada diferente já começa a temer pela sua vida. Sim. Bom, no episódio dessa semana, a gente quer fazer uma coisa um pouquinho diferente. Enquanto que nos episódios convencionais a gente vai continuar trazendo cada uma obra diferente para ser debatida e um tema no final de cada episódio, uma vez a cada um mês e meio, a gente gostaria de trazer uma obra que os dois tenham familiaridade, de preferência que um dos dois tenha acabado de experienciar pela primeira vez, enquanto que o outro já conhecia há um tempinho, para a gente poder ter um debate um pouquinho mais aprofundado sobre essa obra, poder conversar mais em detalhes o que a gente achou dela. E, inclusive, trazer para vocês também, com um pouquinho de antecedência, qual obra a gente vai fazer esse modelo, estilo um clube de leitura, um clube de narrativa, para que vocês também tenham tempo de ir atrás dessa obra para chegarem nesse episódio com um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de preparação para aproveitarem o episódio. Vou trazer aqui um livro que, inclusive, é muito familiar para você já lançou um vídeo, inclusive no seu canal, sobre ele. Foi uma indicação direta sua, então estava com as expectativas lá no alto. E vou dizer, já adiantar que cumpriu muito as expectativas e até as superou em muitos pontos. Fico feliz. Que é o livro O Deus das Avenças, do Daniel Galera, lançado em 2021. Pela editora, qual editora é mesmo? Você lembra? A Companhia das Letras. A Companhia das Letras, isso mesmo. Foi por eles que o Daniel Galera também lançou um livro que eu acho que ele é mais conhecido por ele, que é Barba Banhada em Sangue, que foi com ele ganhou o prêmio São Paulo de Literatura lá em 2013, eu acho que foi. Exatamente. E o Daniel Galera tem esse perfil mais de escritor de literatura com L maiúsculo. Foge um pouquinho do que a gente conhece mais tradicionalmente como literatura de gênero, mas ele tem uns pezinhos, até toma um banho de cachoeira de gênero ao longo da obra dele também, mas vou falar um pouquinho mais do livro no geral. Ele é uma coletânea de contos, de 3 contos diferentes, que estão entre conto e novela, que não é um romance inteiro, um pouquinho mais curto. São 3 contos que, a princípio, são histórias bem separadas, mas que juntos, colocados assim sequencialmente, eles traçam uma linha que, não tão subitamente assim, ela acaba criando uma sequência em direção ao futuro. Uma sequência lógica em direção ao futuro que é um pouco assustador, principalmente porque ele acaba sendo muito palpável pela possibilidade que a gente tá alcançando. Quero falar sobre ele com um conto de cada vez, de uma maneira também sequencial, mas puxando alguns exemplos depois de alguns pontos que eu vou encontrando nesses contos, que ele repete ou reforça um pouquinho mais pra frente, e no fim eu dou uma amarradinha e peço, Neto, qualquer coisa que você não concordar, que você quiser complementar, pode me dar uma rasteira e falar, viu? Porque senão posso falar aqui sobre esse livro durante horas e horas, que realmente é muito, muito denso no melhor dos sentidos. O primeiro conto, ele é um conto mais normalzinho, inclusive para, acho que, estabelecer uma expectativa que vai ser subvertida depois. Ele se passa num passado não tão distante, durante a eleição de 2018, em que um casal entra em um lentíssimo trabalho de parto durante esse fim de semana. Começa, acho que na quinta ou na sexta-feira de noite, e a Manuela e o
Ai, como é o nome do rapaz? Agora de memória eu não vou lembrar. E Lucas, nossa, como é que eu... Nossa, até comentei com você, né? Falando, Sim. nossa, que ódio de personagens que se chamam Lucas, porque dá essa dissonância automática. Eu até ia cortar essa parte do podcast, mas vou deixar ela inteira. Então, esse primeiro conto é sobre a Manuela e o Lucas, que vão ter um filho. A Manuela tá já de 9 meses de gravidez, prestes a entrar em trabalho de parto, e ela começa a sentir as primeiras contrações na sexta-feira do fim de semana das eleições para presidente de 2018. Um momento propício, né? É o melhor momento possível. Nossa, melhor momento possível para você pensar em botar uma criatura no mundo. Véspera de eleição. Da eleição, inclusive. Exato. Não sei se você se lembra dessa época. Uma época, acho que, bem esquecível das nossas vidas. Eu lembro muito bem. E, realmente, se eu estivesse... Eu na minha juventude, sem ter que me preocupar com muita coisa além de mim mesmo, já estava à flor da pele de ansiedade. Imagina esse casal. Como se não bastasse a ansiedade geral de simplesmente botar uma criança no mundo nesse momento histórico do Brasil, o processo de contrações e a pujança das contrações da Manuela é muito lento, então acaba sendo um trabalho de parto muito lento ao longo desse fim de semana. Ela já queria ter ido ao hospital para ter um trabalho de parto natural já na sexta-feira, mas a obstetra dela acaba falando para ela ter paciência, segurar um pouquinho, esperar até as contrações realmente chegarem no ritmo que permitisse ela ter o parto natural como ela gostaria. E aí cria essa tensão constante física e psicológica entre os personagens, e a narrativa vai saltando da perspectiva bem interna de um e outro, de maneira bem fluida até, bem gostoso como o Daniel consegue mudar a perspectiva de maneira tão natural. Aí ele acaba usando bastante esse momento da gravidez para falar sobre não apenas como é a experiência de dar à luz a uma criança, que é um momento bem assustador na vida de qualquer adulto, mas também para falar sobre os medos gerais desses dois personagens, como esses medos os levaram até esse momento da vida e como esses medos vão ser refletidos nas projeções de futuro desses dois, agora com um filho. Eu gostei bastante da caracterização dos dois, achei que foram personagens bem construídos de forma bem rica, com bastantes detalhes. Gostei muito de como eles são caracterizados não só pelos pensamentos, mas por exemplo, pela distribuição dos objetos dentro da casa deles. O relacionamento deles também é construído através de como a casa é habitada por cada um deles, como os gostos de um e os gostos do outro acabam não se encaixando tão bem em muitos momentos, mas acaba criando uma sobreposição bem interessante de dois indivíduos, né? Eles não são uma unidade 100%, eles são dois indivíduos que estão lidando juntos com aquela situação estressante. Eu acho isso muito bem construído. Mas, aí já venho com o meu primeiro mais aqui, longe de mim criticar Daniel Galera, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, mas eu confesso que me deixou um pouquinho desconfortável como os personagens, não só esses dois, outros também dos demais contos, acabam não parecendo tanto personagens, e sim arquétipos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, durante os diálogos ou durante algumas descrições do que os personagens estão pensando, eu não via o personagem. Eu via o Daniel Galera falando através desses personagens. Então, isso acabava me tirando um pouquinho da credibilidade de que aqueles eram personagens. Mas, por outro lado, eu consigo entender também como ele gostaria de trabalhar esses temas através de arquétipos, o que é totalmente válido. Mas acaba eu acho que acabou confundindo um pouco qual era esse propósito. É realmente ter esses personagens com essa individualidade forte, ou você quer usar eles como veículo de algumas ideias que você está querendo desenvolver, mas que são ideias do Daniel Galera e não são naturalmente, não fluem naturalmente desses personagens. De qualquer forma, são arquétipos muito bem trabalhados. Inclusive, dá para enxergar alguns perfis de alguns amigos que acabam se encaixando muito em um e no outro.
Sim. Não sei se você teve uma percepção parecida, você gostou de como eles foram construídos? Para mim, esse foi, eu acho que o conto, a novela, né? Vou chamar de conto só pro episódio, assim, mas foi a história mais fraquinha, eu diria, das presentes na obra. Porém, eu acho que ele tem 2 pontos que eu acho que são bem interessantes. Eu gosto muito de como o Galera consegue, com os 2 personagens, demonstrar a diferença do que um nascimento representa para um pai e para uma mãe, né? Através dos afastamentos e das fugas dos personagens, das aproximações, das tentativas de induzir o parto mais rapidamente. A energia daquele momento é completamente diferente, né? O Lucas consegue se desligar um pouco e deixar a Manuela passando por isso, mas ela não tem esse escape, né? Então esse fluir dessa relação eu achei bem interessante de acompanhar, achei bem gostoso. E uma coisa que eu gostei bastante é que, apesar de eu concordar que eles não são necessariamente personagens em si, eu gosto que os 2 personagens principais, eles têm um passado, um presente e ao mesmo um futuro, né? Não é apenas usado naquele retrato temporal do tipo, eu vou retratar apenas esse parto complicado, mas sim que o Galera aproveitou isso para usar esse subterfúgio temporal que a gente vai ver nas outras histórias, concentradas num único período, né? Então eles têm um passado, eles rememoram coisas enquanto eles estão passando por aquela situação, a situação do presente está acontecendo ali, e existe muita preocupação com o futuro, né? O futuro sempre é algo muito distante e até meio assustador por eles, né? Seja a criação dos filhos, seja qual vai ser a situação do Brasil, já que a gente está naquele período eleitoral. Então eu gosto que parece que ele, nessa primeira história, ele quer encapsular qual vai ser a temática geral do livro, sabe? Concordo. Inclusive é uma narrativa muito claustrofóbica, né? Apesar de ser muito carregada de passado de futuro, o tempo todo é o passado empurrando eles pra frente, o futuro, eles tentando evitar o futuro, que o futuro parece um abismo. Você acaba ficando tudo isso muito concentrado no apartamento muito pequeno, em que os dois ficam enfurnados. No período de intervalo entre as contrações, fica muito, muito apertado mesmo. Eu gosto muito de como a personalidade do Lucas é contrastada com a da Manuela, que você falou super bem, de que enquanto a Manuela tem essa presencialidade física da situação, o Lucas ele parece estar muito mais lá por certa inércia, inclusive uma inércia que contradiz muito o que ele parece desejar de verdade. Ele conscientemente não, ele ama a Manuela, ele quer estar lá, ele quer ter esse filho, ele ama já essa criança e a Manuela com toda a alma dele. Mas, por exemplo, tem até um pontinho aqui que eu destaquei. Dia desse se flagrou fazendo barras e fumando ao mesmo tempo, tragando o camel na descida e soltando a fumaça na subida, enquanto sua mente fabricava cenas muito realistas e serenas, envolvendo a sua morte por doença, acidente ou suicídio. Então ele tá sempre, tá fazendo aí barra, tá se exercitando, se tornando mais forte para segurar a barra que vai ser cuidar dessa criança, e ao mesmo tempo cedendo às compulsões de autodestruição, de fumar enquanto faz exercício, enquanto tem pensamentos suicidas embaralhadas aí na mente. Eu gosto muito dessa contradição, que é uma coisa bem humana mesmo, principalmente em momentos de dificuldade. Esse trabalho da psique dos personagens, né, do tipo, esse anseio pelo futuro e aí ao mesmo tempo um temor muito grande e uma felicidade mesclada com uma tristeza de que nada mais vai ser como antes, porque nunca eu acho que é um fator muito atraente nesse conto, assim, porque eles têm uma humanidade, assim, né, nessas conversas, nesses fluxos de pensamentos deles, porque eles estão tipo, por fora, eles vão se apoiar, tá tudo lindo, etc, mas por dentro, tanto a Manuela quanto o Lucas têm seus momentos de pensar o pior cenário possível e tentar lutar contra isso, então é bem interessante. Eu tava lá e também pensei mesmo coisas parecidas, só que, claro, na minha circunstância.
outro porémzinho, tá? Aqui sobre o estilo do Daniel, que não me agradou tanto. Eu sinto que ele é um escritor foda, mas que às vezes parece que ele não confia no quão foda ele é. Por exemplo, tem alguns momentos em que, se ele não desenvolvesse alguma ideia que ele apresenta, aquela ideia teria 3 vezes mais de poder e mais de impacto. Às vezes ele faz uma afirmação e depois escreve mais 3 ou 4 frases para complementar aquela ideia. E eu queria que ele deixasse para eu mesmo interpretar aquilo de maneira mais orgânica. Por exemplo, tem uma coisa que eu achei bem legal que a Manuela e o Lucas combinam de, a partir do momento que ela entrar em trabalho de parto, eles desligariam os dados móveis dos celulares, ficariam totalmente isolados do mundo exterior através do celular. Aí até aqui no texto. Pegam seus smartphones e desativam a transmissão de dados celulares. Isso, só essa frase, para mim já tem um significado fudido de proteção, não apenas tátil da comunicação com o mundo exterior, mas também de ele criar essa bolha em que os dois vão permanecer durante esse processo, que tem que ser uma coisa bem íntima. E até metafísica e etc, que aí você pode pirar um pouco. Mas aí ele continua. A interrupção da internet parece subtrair do ambiente uma parcela de ruído e agitação, como se o fogo de uma panela tivesse sido desligado. Sabem que é ilusão, mas também que, em certo sentido, estão realmente silenciando um pouco o mundo, construindo um abrigo contra o cerco das demais urgências. É um texto que realmente faz sentido, é bem escrito, mas, putz, se tivesse cortado isso, a frase anterior teria muito mais poder pra mim, pelo menos. Por exemplo, para dar um exemplo em que acho que ele faz isso muito bem em alguns momentos. Um pouquinho mais adiante, a Manuela tá já em trabalho de parto avançado e ela diz a si mesma para se tranquilizar. Manuela repete consigo mesma, como um mantra, que o contrário da morte não é a vida, é o nascimento. Ninguém sabe o que é o contrário da vida. E acaba aí o pensamento e parte para outra. Então acho que ser um pouco mais breve muitas vezes acaba dando mais liberdade para o leitor interpretar e tirar as próprias conclusões e até acrescentar significados novos do que às vezes seguir o impulso de, como é uma narrativa, esse primeiro conto principalmente, que segue muito a ideia de fluxo de pensamento, é ser mais verborrágico mesmo, mas às vezes não precisava. Ele tem a característica de... Acho que só falta ler um livro dele, de todos que ele lançou até hoje, mas ele tem a característica muito de esmiuçar algumas coisas, né? Algumas coisas muito banais na história, e isso em vários livros dele, aquela coisa muito banal, ele vai esmiuçando aquilo quase como até chegar ao fim do sentido que ele queria dizer, encerrando todas as possibilidades, assim. Então não é algo que me incomode tanto. Mas eu entendo o que você quer dizer, tipo, ele não dá muito espaço pra gente chegar numa conclusão de por que os personagens estão fazendo aquilo, né? Ele meio que ele quer... Cara, eles estão fazendo aquilo por conta disso, e é isso, não é outra coisa, sabe? O que, assim, totalmente justo. Acho que é muito mais questão de gosto pessoal mesmo. Eu gosto muito de como ele construiu nesse conto. Putz, a gente já tá com 20 minutos de gravação e ainda não saí do primeiro conto. Juro que vai ser... Vou fechar aqui o primeiro. Ele constrói bem uma falta de estrutura emocional dos dois, é bem repetido, mas também é uma falta de estrutura material e até profissional para adultez. Parece que as incursões profissionais deles, até emocionais, que são relatados do passado deles, afastam eles de uma posição de sou um adulto, aquele ideal que a gente tem de adulto que acho que nenhum millennial se considera em nenhum momento, de ter a estabilidade material, mental, emocional para conceber uma família tradicional. Acho que isso é muito bem reforçado aqui na psique dos dois ao longo do conto. Mas também reforçando aquele ponto que mais o Lucas do que a Manuela, mas a Manuela também, que os dois estão nessa situação, em parte, por uma questão de inércia. Não, em nenhum momento eu senti tesão dos dois por ter aquela criança. Parece mais uma necessidade que, não, precisamos ter porque é o momento ou qualquer outro motivo.
o momento da eleição tem um peso gigantesco na construção de significado desse conto. O que vai ser do mundo para essa criança? É muito mais fácil a gente pensar no futuro. E o que vai ser do mundo após 20 anos do que parece que vai começar em 2018? Por sorte, a gente conseguiu interromper esse contínuo de destruição institucional, mas não deixa de criar também, de manter essa ansiedade de, 2026 está logo aí. Esse ano temos eleição municipal. O que vai ser agora? Temos eleição nos Estados Unidos, temos vários momentos para que essa ansiedade, que foi apaciguada um pouquinho, mas essa ansiedade nunca vai deixar a gente, porque não pode deixar a gente. Esse conto é muito bom como um registro de memória afetiva do que foi a eleição do Bolsonaro em 2018, pro que significava para o país, e também o momento bom de... Às vezes a gente se pega pensando, a gente sofreu tanto, mas não foi tão ruim assim. Foi justificado, e a gente até em muitos momentos subestimou o que ia vir pela frente. E eu gosto particularmente do espelhamento que a gente tem no final, de o nascimento ser praticamente a mesma coisa que uma eleição, porque a gente tá dando nascimento a uma nova governança, a uma nova era, uma nova direção que a gente vai tomar. Então tem um espelhamento bastante interessante do âmbito que está levando os personagens à votação, né? Com quem eles encontram no caminho, como cada uma dessas pessoas está reagindo. Me soou muito um espelhamento de como as pessoas reagem a ter filhos mesmo, né? Alguns mais empolgados, alguns mais melancólicos, alguns mais desesperançados com isso. Então eu gostei bastante desse final, apesar de no final eu ter ficado, mas gente, me fala o que aconteceu. Acho que é bom pra contar que você tá ouvindo, espero que você não se importe com spoilers, mas no final a Manuela, ela chega domingo, que ela tá com bastante preocupação de entrar em trabalho de parto e não conseguir votar no domingo, não ter uma dilatação suficiente para dar a luz até o finzinho de domingo. Então ela aproveita para sair para votar com um barrigão gigante, vai acompanhando com um monte de outras pessoas que iam votar também, participa da festa, da manifestação da democracia, e depois toma a decisão de abrir mão do ideal dela de ter o parto natural para fazer finalmente uma cesárea. E a gente acaba o conto justo na perspectiva do Lucas, aguardando na sala de espera, depois de algumas horas desde dessa tomada de decisão. A gente não sabe se o bebê nasceu bem, se o bebê nasceu, se a Manuela está bem, o que vai ser do futuro dos dois. Enfim, fica nessa angústia desgraçada de todos esses medos, o que vão ser deles daqui pra frente. A gente termina esse conto com esse abacaxi pra nós mesmos descascarmos. E, de certa forma, continuar a pensar neles de forma projetada no segundo e no terceiro conto. O segundo conto já dá uma rasteirinha em quem achava que seriam contos todos em momentos contemporâneos. Que a partir do segundo conto a gente já começa a brincar um pouquinho de ficção especulativa. No segundo conto, é um rapaz que vive numa São Paulo num futuro não muito distante. Eu não sei se ele fala a data exata, mas eu chuto que é lá para 2050, 2060, mas enfim, não muito distante. São Paulo já está imersa nas consequências da emergência climática, ou seja, aquela coisa, calor intenso, impossibilidade de sair na rua sem máscara. É insinuado até o finzinho que fora das grandes cidades há uma desgovernança terrível, já não há conexão, telecomunicação entre os países, então tá o começo do fim da civilização como a gente conhece. Mas esse rapaz que está sobrevivendo nessa São Paulo, ele é surpreendido quando um dia ele recebe uma caixa. Nela tá a mente digitalizada da sua mãe, que era uma bilionária que apostou na imortalidade através de uma tecnologia que acabou se mostrando imperfeita. Agora ele precisa ir numa terapia de grupo com outras pessoas que também têm parentes que também deixaram para trás algumas versões quebradas das suas mentes digitalizadas, para entender como eles podem se relacionar
com aqueles parentes ou com aquelas versões daqueles parentes. Só de falar a sinopse já dá um suspiro, já começa a suspirar do quão pesado foi esse segundo conto. Foi o meu conto favorito desse livro. Não sei, pra você no ranking, onde é que ele fica? Ele é disparado meu favorito. Né? Ele me deu muitos sentimentos pra lidar. Eu leria 800 páginas desse universo que o galera criou, porque ele me deu muitos sentimentos, muitas sensações. Acho que a primeira coisa pra dizer é que ele é um ótimo escritor de ficção especulativa, no sentido de ele tem uma capacidade de conjurar o mundo de maneira muito crível. Eu acreditei em cada detalhe do que ele escreveu, porque realmente, São Paulo daqui a 30 anos vai estar essa merda, que considerando como tá hoje e como o mundo está caminhando, totalmente crível que isso possa acontecer. E ele também traz alguns detalhes da geografia e de alguns locais de São Paulo que, para nós que somos paulistanos, torna o lugar ainda mais real, né? Sim, completamente. Ele faz uma excelente descrição da cidade e a gente consegue perceber como a geografia da cidade que a gente vive vai ser afetada, né? Essa região realmente faz sentido disso que ele tá falando. Sim, é como... Eu me senti pela primeira vez como um nova-iorquino assistindo O Dia Depois de Amanhã. Exatamente. E acho que tem um problema, acho que, da gente estar submerso por narrativas pós-apocalípticas. Acho que é importante a gente conversar sobre isso, que a gente passou uma última década, a década de 2010, era só mídia de zumbi, era muito filme catástrofe, era muita coisa que acabava dessensibilizando a possibilidade do fim do mundo de fato. Tornava isso uma desculpa para um cenário para a gente cumprir alguns sonhos de poder, de escapar das nossas responsabilidades mundanas para viver em um mundo em que é tudo mais simples, muito mais direto e que você também pode se realizar como um matador de zumbis, como um sobrevivente do apocalipse nuclear, de uma pandemia terrível. Com esse segundo conto do Galera, consegue fugir completamente desse estereótipo. Ele traz todo esse cenário de decadência do mundo como que a gente conhece, mas não para empoderar os seus personagens, mas sim para avisar das consequências de um caminho que a gente tá seguindo. E eu, inclusive, eu acredito que esse conto muito provavelmente foi escrito durante o auge da pandemia, porque eu me senti transportado de volta pros primeiros meses da pandemia, os primeiros 12, 28 meses da pandemia, em que era certeza que o caminhar fora de casa era certeza de que ia pegar Covid e ia morrer depois de uma semana. Ele tira bastante do glamour, né? Essas produções de apocalipse, elas têm um certo... Cara, não, você vai ser o personagem, é você que vai sobreviver e tal. E aí, nesse conto, eu sinto que o Galera tira o glamour disso, de você ser o escolhido, o sobrevivente, e é mais numa linha do tipo... Não, vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo pior do que é hoje, vai ficar tudo, né, desastroso, mas a gente vai se adaptar. Você vai não suportar, né, mas você vai se adequar a essa situação. Triste, né, completamente destruído psicologicamente, financeiramente, mas você vai se adaptar, porque a gente vem se adaptando a cada vez que a corda vai apertando mais. A gente não rompe a corda, a gente só procura uma posiçãozinha mais confortável e, tá bom, assim desse jeito dá pra viver. E eu acho que ele mostra exatamente isso, ele bota o personagem no pior cenário possível e o personagem, de alguma maneira, ele precisa viver naquilo ali, não tem o que ser feito, ele não é o sobrevivente, ele não é o escolhido, né? Não, total. E essa adaptação física, de sobrevivência mesmo, e também acho que isso fica muito evidente com
o tema de trazer pessoas digitalizadas de forma imperfeita, é a adaptação do que a gente considera humano, o que nos faz humano e como que a gente consegue conservar isso através dessas mudanças físicas e civilizatórias. Porque hoje a gente tem uma ideia muito, que para nós parece muito eterna, mas que foi construída nos últimos 2, 3 séculos, de o que é um humano, uma pessoa, um indivíduo. E não apenas isso, é uma ideia muito ocidental, muito europeia, que foi espalhada através da globalização, de que o indivíduo é soberano ante a sua consciência, ele se expressa de forma individual e através da sociedade de consumo, através do consumo. Inclusive, o protagonista é o filho de uma bilionária, então ele... Sim. Apesar de ser um filho meio esquecido, né, por uma mãe ausente, ele tem todas as mordomias que uma pessoa precisa para sobreviver nesse mundo decadente. Ele ainda transita, né, no antes dessa decadência climatológica pro depois, que a gente vai explorar no terceiro conto. Então, esse conto trabalha bastante ele tenta definir de várias formas o que é ser humano, em diferentes sentidos. Para mim, o meu favorito é a definição do ser humano como um ser capaz de amar, se afeiçoar e ir além do conceito de si para os demais. Tem um pedaço aqui do texto, até separei para dar uma lida. Seres humanos são capazes de criar vínculos emocionais com qualquer coisa, não importa a aparência. Interveio o terapeuta que media o encontro dos familiares com os fragmentos digitalizados. Nossa evolução enquanto animais sociais é parte da explicação. As características da nossa consciência potencializam o medo da solidão e da morte. Para não nos sentirmos sozinhos, nem lembrar que a morte é uma possibilidade constante, somos capazes de encontrar companhia em qualquer organismo ou objeto. Que ele também acaba expandindo um pouquinho a nossa capacidade, a nossa definição de humanidade, não apenas para o ser humano físico, biológico, mas também possibilitando que esses fragmentos de pessoas também sejam seres humanos, não pela sua composição, não pelo que eles são definidos digitalmente, fisicamente, mas também pela relação com outros seres humanos. Ser humano é essa sociabilidade, mesmo de forma tão grotesca quanto essa que é descrita. E é descrito de forma muito grotesca. Eu gosto muito de como cada um dos fragmentos digitalizados de mentes parece que tem um recipiente completamente diferente. Por exemplo, do protagonista, acho que é uma urna normal. Uma esfera, né? Tem uma esfera perfeita dentro da urna. Isso, uma esfera super polida. Ele até descreve como um artefato que passou da moda. Que, putz, super brega isso. Tipo, ver um iPhone 3G hoje. Um negócio super desatualizado. Sim. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Não vou achar, não separei essa descrição. Mas tem umas descrições de horror físico muito legal. Pior referência do mundo, mas não sei se você assistiu o filme do Robocop do Padilha. Sim. Então, esse filme é uma bosta. Mas tem uma cena, que é a cena em que ele acorda, em que ele é apenas uma cabeça e um coração. Sim. E nada, que puta, essa cena me deixou traumatizado. Que é muito, muito boa, de horror corporal. E aqui eu senti ter uns momentos tão bons quanto. Ele me lembrou bastante em algumas descrições uma coisa meio tipo Cronenberg mesmo. Nossa, né? total. É um extremo horror corporal com coisas que não fazem sentido e são meio chocantes. E aí logo na sequência ele vai para objetos muito singelos e simples, tipo um chaveiro, sabe? E, inclusive uma das personagens que participam do círculo de terapia, o recipiente dela, ela chama de A Mosca. Porque eu não lembro como era o formato exato, mas como referência ao filme do Cronenberg. Eu tava comentando que ele trabalha bastante a definição de humanidade através das relações entre as pessoas. E aqui acho que há duas relações que acabam tendo mais destaque. A primeira, mais evidente, é a relação do protagonista com a mãe, que inclusive eu tava revendo aqui as anotações que eu fiz.
Aí tem um ponto em que ele descreve: fiquei imaginando que tipo de tratamento rejuvenescedor poderia explicar aquele efeito, ou se o que a rejuvenescia era o meu olhar. Ele tá no momento em que ele estava assistindo a mãe tomando banho de piscina de maiô. E eu escrevi aqui em caixa alta: Edipuzão. Nossa, é o relacionamento mais edípico que eu já vi desde que eu li Freud uns anos atrás. É maravilhoso. Mas tem outro relacionamento desse personagem com uma menina que mora no mesmo edifício que ele, acho que é no Copan, inclusive, que os dois moram. Ele se apaixona por ela e ela parece se apaixonar por ele, mas também com muitos interesses na mãe bilionária dele. A diferença da mãe do protagonista, que é uma bilionária sem escrúpulos, tecnofílica pra caralho, que acredita que é através da tecnologia que o ser humano pode superar as barreiras atuais da humanidade e superar também a decadência do mundo, sem importar das consequências de alcançar essa evolução tecnológica. Inclusive é martelado bastante que as pesquisas que a própria mãe do protagonista financia para conseguir digitalizar propriamente tem um impacto negativo gigantesco na natureza, que já estava ruim, ela está ajudando a piorar ainda mais. Que nos lembra constantemente da revolução da inteligência artificial e da sua crescente necessidade de poder de processamento e, por consequência, de energia e de materiais cada vez mais difíceis de se extrair para a construção desses servidores. E dessa visão de mundo da mãe entra em conflito direto com dessa namorada que ele acaba se apaixonando, que é uma menina de classe média, de pais até de classe média alta, inclusive, mas que tem uma consciência política bem mais aguçada. Participa de movimentos ecológicos, movimentos políticos e quer usar o protagonista de forma explícita. Ela fala pra ele, inclusive com todas as palavras, usar ele pra conseguir convencer a mãe dele de ou tirar o pé do acelerador nas maluquices que ela faz, ou usar o dinheiro dela pra financiar grupos de resistência, os movimentos nos quais ela participa. E tem esse embate na metade do conto em que a mãe e a namorada diretamente começam a cuspir verdades uma pra outra. E é outro momento em que é evidente que o galera tá usando dois arquétipos, não são personagens, não são não é uma troca, uma briga muito orgânica, mas fica bem evidente de quais são as posições conflitantes que o galera tá querendo trabalhar nesse conto de, pra você se considerar humano, qual ética você deve seguir? A ética de se preocupar com a sua sobrevivência independentemente do mundo que te envolta, da vontade de dominar o mundo através da tecnologia para você ascender como se fosse quase um deus, que é a posição, evidentemente, que a mãe bilionária adota, ou a perspectiva um pouquinho hipócrita, mas muito mais aceitável, ao meu ver, da namorada, que é se preocupar indiscriminadamente com o próximo, com as outras pessoas, com a sua comunidade, com o mundo. Apesar do mundo ser uma coisa abstrata que nós construímos, sem essa construção de significado, nada importa. É preciso a gente abraçar essa narrativa, afastar com tudo o niilismo que a gente acaba sendo absorvido nos tempos modernos, de que é preciso pensar em si e apenas em si. E apesar de ser um cenário muito adverso e muito difícil, a gente não pode em nenhum momento abrir mão dessa solidariedade entre as pessoas e pensando no bem comum pro mundo. O que é interessante nesse embate, eu lembro que eu fiquei bem interessado, é a total falta de postura do protagonista, né? Ele é completamente alheio àquela discussão que tá ocorrendo naquele momento. É um bunda mole, né? Mas eu acho que é a postura que nós temos 99,9% das vezes enquanto sociedade. Do tipo, são poucas pessoas que realmente têm ou interesse, como no caso da namorada, apesar de eu achar as posições dela extremamente
hipócritas, bem ilusórias da onde ela quer chegar, contra a mãe, que é uma postura mais racional e pragmática da vida, mas pro tempo de vida dela apenas, né? Ela não tá preocupada com nada além disso. Mas a não participação do protagonista, eu acho que é exatamente a nossa não participação em nenhuma dessas discussões. Porque essas discussões, elas existem a todo tempo, a todo momento. A gente vê, né, a questão da IA, que eu sei que você, né, várias pessoas estão sendo extremamente vocais nas redes sociais sobre isso, sobre o peso que é isso e tal. Enquanto a gente tem outras megacorporações, o ambiente de tecnologia inteiro, todos os ambientes de startup, abraçando isso e seguindo em frente, não importa o que a gente faça. E aí 99% das pessoas acham que essa discussão não é sobre elas, não é para elas participarem, não é para elas entenderem, né? Foi uma parte bem incômoda, sabe? Do tipo, será que eu tô sendo mais o protagonista ou mais as pessoas em ação realmente nessa história? Perfeito. Até porque o protagonista, ele tá entre a espada e a parede, né? Por um lado, ele ele deixa explícito que ele concorda com a namorada dele, pelo ressentimento que ele tem com a mãe também. Uhum. Mas ele ama muito a mãe, ele admira muito a mãe, ele quer a atenção da mãe. Todos nós queremos, de certa forma, ser bilionários. Sim. Queremos ter esse poder ou estar próximos desse poder, porque também, sem esse poder, a nossa sobrevivência vai estar em risco também. Realmente é uma percepção muito boa de que o Daniel tá botando o dedo na nossa fuça e nos empurrando um pouquinho para sair desse cima do murismo. Sim. É exatamente o mesmo comportamento que a gente vê ser desenvolvido nas reuniões das pessoas, né? Com seus entes queridos que não existem ou talvez existam, né? A gente vai ter que começar a lidar com a morte das pessoas, mas que elas podem não morrer de certa maneira, né? A gente já tem IAs generativas que podem ser alimentadas com todos os seus dados online e, se eu não me engano, já tem até serviços vendendo isso, de que você pode conversar com uma pessoa que faleceu, né? E o quanto disso é a pessoa, né? O quanto é possível aprender a ser uma pessoa. O quão atraente é você aceitar isso pelo prazer de ter alguém de volta ali, mesmo que seja um simulacro do que ela foi e tal. E me pegou muito essa parte da terapia e das discussões das pessoas claramente com o pior cenário possível para ter uma pessoa por perto e aceitando, assim. Quando eu li esse livro, eu li um pouco depois do lançamento. Um grande amigo, um dos melhores amigos meus já havia falecido. E até hoje, às vezes, eu me pego assim, tipo, sabe, volta alguma mensagem, algum sistema desses de memória do Google e etc, retorna alguma foto, ou o Instagram me lembra de alguma coisa, o Facebook me lembra de alguma postagem. E é, de certo modo, confortável essa presença, não presença, né? Você sabe que a pessoa partiu, mas você é constantemente, e com o algoritmo, e quanto mais a gente usa, a gente vai ser eternamente bombardeado pela presença de pessoas que já partiram, assim. E eu acho que é uma discussão que a gente não tem, né? A gente deve deletar as redes sociais de alguém que partiu. A gente consegue deletar as redes sociais de alguém que partiu. É ótimo, pô. E eu sinto que é um pouco essa embicada, assim. A gente nem tinha tanta discussão de IA, assim, quando o livro saiu, tipo, não como é esse ano de 2024, por exemplo. E eu sinto que a gente vai cair nessa armadilha de alguma maneira, sabe? Se a gente... não sei se a gente consegue resistir, é atrativo demais. Considerando que a gente já caiu em armadilhas muito parecidas no passado. E que, de certa forma, não sei até que ponto é realmente uma armadilha, porque apesar do grotesco da situação, os personagens muitas vezes parecem reconfortados pela presença daqueles fragmentos das pessoas que eles amavam. Talvez não seja nem tanto a ideia de você recusar completamente, deletar tudo, não ser relembrado, mas ressignificar aquela presença. Por exemplo, acho que a gente acaba caindo no clichê de a pessoa sempre estará viva com nós, porque realmente a nossa lembrança da pessoa
vai trazer de volta a presença dela pra gente, nem que seja durante um momento. Expandir essa discussão pra morte no geral, que também é uma coisa que a gente discute muito pouco na nossa sociedade hoje em dia. Não lembro aonde eu li isso, mas eu li em algum artigo, alguma coisa, sobre como as redes sociais modificaram o nosso entendimento de o que é o nosso mundo, né? Porque a gente tem a possibilidade de bloquear, excluir, silenciar. A gente pode literalmente apagar uma pessoa da nossa existência online e nunca mais ter contato com ela, né? Isso é até fácil hoje de ser feito. E isso vai gerando bolhas cada vez mais nichadas e cada vez mais a gente se choca com o mundo quando a gente sai dessa bolha, né? Sim, a nossa própria interação com o mundo. O mundo existe através de um véu que é o digital. Né? A maior parte do mundo que a gente conhece é através das redes sociais. Cada vez menos físico e empírico. Exato. É assustador. Então essa parte mesmo desses centros de discussão, assim, é um pouco também dessa validação, né? Essas pessoas, elas ficam imersas nos seus mundos. O próprio protagonista tem muitas questões de vou desligar minha mãe, não vou desligar minha mãe, e vou ligar aqui e falar um pouquinho com ela e tal. E aí ele é chocado com uma outra realidade ou outras realidades quando ele tá num local físico, né? Ele faz uma boa troca nesse sentido de você tá dentro da sua vidinha, da sua bolinha, com o seu próprio mecanismo ali, que é uma pessoa que partiu, mas as outras pessoas reagem de outras maneiras. Certeza. Aí eu aproveito que você já até mencionou isso, é a dúvida. Você desligaria a sua mãe? Eu definitivamente acho que eu não seria capaz. Assim, obviamente, se fosse uma situação tipo a mosca, em que aquela consciência tá em sofrimento, aí provavelmente sim. Mas sendo um ambiente, sabe, tipo, igual o protagonista recebeu, uma esferazinha com uma voz que te acalenta, que você pode conversar um pouquinho e matar a saudade, não sei se eu teria essa capacidade de desligar, não. Eu tenho a mesma resposta que você. Não sei o que eu faria, mas sei que seria tão difícil quanto foi pro protagonista, talvez um pouco mais até. Com certeza. O último ponto que eu queria comentar, como ele trabalha muito diferentes formas de entender a individualidade, que é um pouquinho uma extensão da discussão o que nos torna humanos. Aí no final ele acaba matando a mãe, aquele fragmento de inteligência digitalizada da mãe, e recebe uma mensagem daquela companhia dizendo que, olha, aquilo que a gente te entregou era na verdade uma cópia da sua mãe, a sua mãe de verdade está na nossa base de dados secreta que sobrevive através do dinheiro infinito dela, e ela quer te ver, até separei aqui um fragmento. Ele pergunta para um agente dessa companhia: ela é ou não é minha mãe, Maria? É tudo o que preciso saber. Maria ficou um instante em silêncio. Estava claro em seu semblante que ela não desdenhava da minha pergunta. Isso me satisfez. O que você precisa saber é que ela mandou te chamar. Ela, não nós. E isso acaba mostrando que no nosso mundo atual, e nesse limiar aí entre o mundo antigo e o novo mundo que está sendo formado, o poder acaba tendo muito mais força de definição da individualidade do que um corpo, do que um organismo real, que a gente entende por real. E no final, o protagonista mata a própria mãe e se livra do contexto que ele tinha criado para si mesmo de um apartamento no meio da cidade de São Paulo, dentro da decadência das doenças, do calor, da infraestrutura da cidade que estava cada vez mais destruída, para sair da cidade e ver como realmente está o mundo fora desse esqueleto do mundo antigo. E é um mundo devastado, completamente na merda. Ele acaba abraçando essa visão com um certo otimismo, de que, putz, tá uma merda, mas pelo menos agora eu tô aceitando que tá uma merda. Já não tô agarrado no pé da minha mãe e do mundo antigo, estou pronto para encarar esse novo mundo da forma como ele precisa ser encarado de fato. Sabe quando você assiste uma coisa que te deixa gosmento, com um humor tóxico? Sim. Tá esperando uma coisa um pouquinho mais otimista no terceiro conto.
E de certa forma encontramos, né? Mas não de um jeito tão otimista assim. Enquanto que o primeiro foi num contexto contemporâneo, o segundo foi num contexto de um futuro um pouquinho mais distante, o terceiro conto já é lá na frente, em um futuro não especificado, em que a civilização já ruiu completamente, temos apenas algumas lembranças de como era a vida antes da queda, e um contexto meio que um Mad Max abrasileirado. Nesse futuro distante, a protagonista, a Chama, ela vive numa comunidade que sobrevive de forma meio que simbiótica com a natureza, em particular com uma colônia de abelhas que produzem o que eles chamam de mel de sangue, que as abelhas produzem não a partir das flores, mas a partir do sangue e das vísceras dos mortos dessa comunidade. Então sempre que uma pessoa falece por causas naturais ou por algum acidente, eles oferecem o cadáver dessa pessoa como oferenda para essas abelhas, que recolhem e produzem o mel de sangue, que protege quem o come da epidemia que vem assolando esse mundo pós-apocalíptico. Esse é um conto mais especulativo ainda, ele brinca bastante com conceitos de apocalipse, de retorno às raízes, mas não de um jeito que a gente acaba vendo muito em filmes, tipo Planeta dos Macacos, por exemplo, ou A Máquina do Tempo, que num futuro muito distante temos uma sociedade, entre muitas aspas, primitiva. Aqui não é que é necessariamente primitiva, é uma sociedade que está tentando entender como é possível sobreviver nesse novo contexto nocivo. É um preceito bem trabalhado por uma filósofa. Qual outro livro que ela escreveu? Que é bem famoso. O Manifesto Cyborg, que é a Donna Haraway. Ela é uma filósofa super influente do século passado, que continuou escrevendo, continuou pesquisando, e na década passada ela lançou o livro Staying with the Trouble, que é um livro em que ela traz propostas de como sobreviver ao Cthulhuceno, que é essa era que vai proceder o Antropoceno, que é a era da humanidade, está quase chegando ao fim pela exploração predatória da natureza, pelo consumo de combustíveis fósseis, pelo crescimento populacional desenfreado, pelo capitalismo tardio que acentua e agrava tudo isso de maneira quase psicótica. Para ela, esse caminho é inevitável até uma catástrofe, mas que essa catástrofe não significa necessariamente o fim da existência da humanidade. A humanidade simplesmente vai ter que aprender a desacelerar, se ela não simplesmente dirigir a toda velocidade até o abismo, desacelerar e entender como viver não em harmonia no sentido hippie de somos todos uma única conexão e tal, não. Como sobreviver de forma comunitária, como criar laços sociais mesmo com outras criaturas. E ela traz nesse livro vários exemplos de, por exemplo, como hoje em dia já temos algumas sociedades simbióticas nesse sentido, em grandes cidades, entre pessoas e pombos, por exemplo, entre pessoas e ratos, com as próprias abelhas, eu acho que ela usa como exemplo também. E é um livro extremamente difícil de ler, foi um dos livros mais difíceis que eu li nos últimos tempos, mas que a cada 5 páginas que você não entende, tem uma que você fala, puta merda, que genial, que incrível, que foda, que maravilhoso esse pensamento. E eu acho que o Daniel Galera leu esse livro com toda certeza, ou pelo menos foi influenciado fortemente por ele, e tentou criar uma versão dessa ideia de ficar com os problemas, de abraçar os problemas que a Donna Haraway trabalha no livro dela, para criar a sociedade que vai conseguir transcender a crise para poder encontrar novas vias de sobrevivência entre eles. Ele parece que ele caminha no terceiro conto com uma temática muito, às vezes, de ecofuturismo, né, ou um ecopunk, que é uma vertente que vai, né, exatamente como fazer essa construção que você estava comentando de homem e natureza, né, que é o único caminho possível para a gente tentar se salvar enquanto raça, né.
E aí eu gosto que o ritmo desse conto ele é muito diferente do outro, porque os personagens parecem ter uma percepção e uma relação com o tempo muito diferente nesse extremo futuro que foi construído, né? Então ele é um conto... Nossa, eu senti ele tão ágil, sabe? Ele é muito rápido, ele vai direto ao ponto, não tem grandes digressões ali dos personagens, porque a gente mal tem personagens, né? Sim, a gente tem... acho que é onde fica mais evidente a presença dos arquétipos, mas aqui de maneira totalmente proposital. Ele não queria personagens aqui, ele quer os arquétipos. Por exemplo, na comunidade da Chama, tem a Velha, que acho que o nome dela é a Velha mesmo, que é a representante da parte mais espiritual daquela comunidade, que guia todos a essa fusão, essa relação com a natureza. E tem o professor, que é uma pessoa que traz a sabedoria mais científica, mais baseado no conhecimento científico do passado. E ele tenta trazer, mais uma vez, a síntese entre os dois pensamentos, de não podemos esquecer 100% nem a parte espiritual, nem a parte científica, mas temos que começar do zero a partir do que a gente aprendeu com esses erros do passado. E aí, o que eu gosto bastante nesse conto é exatamente a perspectiva até um pouco cruel de que enquanto vão existir comunidades que vão tentar se encaixar nessa proposta, né, de uma interação com a natureza, de uma simbiose mais natural para a raça humana, a gente ainda vai ter sociedades que vão ser construídas na figura do humano, né? Então são grupos muito mais quase capitalistas, assim, né? Que eles têm um desejo de consumir por onde eles passam, seja consumir pessoas, consumir propriedades, consumir bens ali, e mesmo no extremo futuro, a gente ainda vai ter esse tipo de choque entre essas duas visões, né? Total. Inclusive tem até uma visão meio que infernal disso, né? Esqueci o nome de como é descrito, mas tem uma caravana que parece a caravana do Immortan Joe, que Sim. atravessa a serra os carvoeiros, uma coisa assim, que eles revitalizaram um caminhão antigo, criaram uma caldeira de carvão e eles vão empurrando o caminhão serra acima e depois descem com o caminhão movido a carvão, e matando todas as pessoas que encontram pelo caminho. É uma visão macabra. Mas, finalmente, acho que o que esse conto acaba querendo trazer é justamente o ponto final do que esse processo que começou lá no primeiro conto, para onde que isso pode nos levar se a gente não fizer alguma coisa já agora para nos preparar para lidar melhor com esses desafios que nos aguardam. Eu confesso que foi um livro que, diferente de outros que você lê para você escapar um pouquinho, não pensar muito nos problemas, esse assentou cada uma das minhas ansiedades de um jeito bom, jeito que eu acho que é necessário. A gente também não pode viver apenas de escapismo, tem coisas que a gente tem que realmente encarar se a gente quiser minimizar um pouquinho os sofrimentos futuros e também evitar alguns deles. Isso não quer dizer que esse livro não seja deprimente, fudido, lazarento, detestável, mas muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. Mas eu acredito que o propósito dele não é deprimir, realmente mostrar que existem caminhos para a vida além da dor, da ruína e do fim daquilo que nós conhecemos hoje. E principalmente, depois dessa máxima que nos assombra há mais de uma década, que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Às vezes o fim do mundo não necessariamente é uma coisa 100% ruim, é apenas uma coisa diferente. E tem eu reservei aqui um pedacinho do primeiro conto que acho que explica bem a parte positiva e otimista que esse livro às vezes acaba escondendo. Acho que é bem no finalzinho que o Lucas, ele tá na sala de espera e ele se encontra com uma freira. Acho que a freira tá falando com a Manuela.
Quanto a ser um bom pai, prossegue a freira, ele vai descobrir que não é difícil. É bem simples. Tem que ensinar a criança a amar a vida. Isso é tudo. Amar a vida e todas as criaturas que existem, do homem até as coisas mais pequenas e frágeis. E apesar de ser um livro denso, triste e melancólico, ele sempre tenta reforçar esse ponto pra gente nunca esquecer de que amando essas pequenas coisas e os demais que a gente consegue manter a nossa humanidade, de certa forma. Sim, eu gosto muito de como 3 contos em momentos do tempo completamente diferentes, eles ainda têm o mesmo fio condutor, né? Eles têm a passagem de tempo inexorável como uma certeza e sempre, em cada tempo, vai ter os seus desafios para lidar e a gente só vai conseguir lidar com esses desafios se a gente literalmente olhar de frente para eles, né? Se a gente tem uma postura passiva em qualquer tempo que a gente esteja, a gente não vai conseguir atingir uma melhora da qualidade de vida nossa, da sociedade. Então, apesar do tom geral do livro, e eu concordo com você, é um livro bem complicado ali de sentimentos, ele acaba sendo um livro que eu sinto uma mensagem, até um chamamento positivo, sabe? Ele chama para uma positividade da ação mesmo. Com certeza. Isso foi O Deus das Avenças. Bom, assim encerramos nosso primeiro episódio. Não sei como chamar ele, mas clube do livro, não necessariamente, né? Uma recomendação. Bom, não precisamos inventar um nome ainda, a gente pode pensar nisso melhor depois. Algum momento o nome vai surgir, confiamos nisso. Um dia ele cai na nossa cabeça feito uma maçã. Mas eu pessoalmente gostei muito dessa experiência, acho que quando nós dois lemos ou assistimos alguma coisa, o papo flui muito melhor. E principalmente quando é uma coisa que significa bastante pra você, esse livro. Eu lembro que, inclusive no título do vídeo que você gravou, foi o seu favorito do ano que você leu ele, né? Ele foi meu livro favorito. E curioso, eu não sou uma pessoa de contos, assim, né? De livros que tenham mais de uma história. Eu prefiro narrativas mais continuadas. Podem ser curtas, como novelas, mas eu gosto de saber que só tem aquela experiência ali. Mas esse transcendeu todas as minhas expectativas. O Galera provavelmente é o meu autor nacional favorito. Toda vez que sai um livro dele, eu vou lá e leio. Então, é um Chupa Machado de Assis. É um ator que eu sempre tô acompanhando. E eu fico muito feliz que você tenha gostado e que a gente tenha conseguido ter perspectivas muito únicas, assim, né? Livros, filmes, séries, diversas obras, quando elas têm uma densidade, eu sinto que a gente percebe mais essa densidade partilhando essas experiências, essas diferentes visões. Então eu fico muito feliz que tenha sido tão enriquecedor assim. Nossa, demais. E acho que essa oportunidade que a gente tem de falar sobre essas impressões enriquece ainda mais. A gente acaba tendo conclusões que a gente não teve durante a leitura, mas que a gente acaba tendo depois, pensando e falando sobre elas. Mas esse é o fim desse primeiro episódio nesse formatinho. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, como sempre. Neto, quais são suas redes sociais? Bom, vocês podem me encontrar no Twitter, infelizmente, no @joneto, e também no YouTube, no canal 1000 Páginas. Maravilha. E a mim vocês podem me encontrar no Twitter /x/ esgoto do Elon Musk, no @Hreter, HRETR. E no futuro, não muito distante, inclusive muito provavelmente na data de publicação desse podcast, já vai estar disponível o meu mais novo lançamento de 2018, A Corsa e Outros Contos. Você que não gosta de livro de conto, toma livro de conto, que eu publiquei independentemente em 2018, há um tempinho já, e que finalmente criei vergonha na cara e estou publicando ele finalmente para compra em e-book na Amazon. Então aqui na descrição desse podcast provavelmente vai ter também um link para você adquirir essa coletânea de contos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau, tchau.